Vivendo em oração no cotidiano. O despertador tocou às 6h30, como sempre, mas desta vez Marcelo Santos não se levantou imediatamente para correr para o banho. Aos 34 anos, empresário dono de uma pequena rede de padarias em Goiânia, ele havia desenvolvido uma rotina matinal que era pura correria: banho rápido, café na pressa, checagem obsessiva de mensagens no celular, e saída de casa já estressado antes mesmo de começar o dia de trabalho. Mas naquela manhã de agosto, depois de uma semana particularmente caótica em que quase perdeu um grande contrato por causa de sua ansiedade constante, Marcelo decidiu fazer algo diferente. Permaneceu deitado por alguns minutos, olhando para o teto, e fez uma pergunta que mudaria sua vida: Senhor, como posso viver este dia na sua presença? Não era uma oração elaborada ou teológica. Era o questionamento sincero de alguém que havia percebido que sua vida espiritual estava completamente desconectada de sua vida prática. Marcelo frequentava a Igreja Batista Central de Goiânia há anos, participava das atividades dominicais, conhecia a doutrina bíblica, mas sua fé estava confinada a algumas horas por semana, como se fosse um hobby espiritual separado da vida real. Como os santos antigos conseguiam viver em constante comunhão com Deus? Ele se perguntava. Como transformar a oração de um momento isolado em um estilo de vida? Durante o café da manhã com sua esposa Priscila e os filhos gêmeos de 7 anos, Pedro e Paulo, Marcelo observou sua família com olhos diferentes. Em vez de revisar mentalmente a agenda do dia ou checar notificações do celular, tentou estar realmente presente naquele momento. Papai, você está bem? Perguntou Pedro, notando que o pai parecia mais atento que o normal. Estou sim, filho. Só pensando em como Deus quer que eu viva este dia. Priscila olhou para o marido com curiosidade. Marcelo, você está passando por alguma crise espiritual? Não é crise, Pri. É mais uma. Fome. Sinto que quero conhecer Deus de uma forma mais profunda, não apenas aos domingos na igreja. Naquele domingo, Marcelo procurou Pastor Henrique após o culto. Pastor Henrique era conhecido na igreja por sua vida de oração profunda e por sua capacidade de integrar fé e vida prática de forma natural. Pastor Henrique, Marcelo disse, quero aprender a viver em oração constante. Não apenas ter momentos de oração, mas viver orando. É possível? Pastor Henrique sorriu com alegria genuína. Marcelo, essa é uma das perguntas mais importantes que um cristão pode fazer. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:17 a orar sem cessar. Isso não significa ficar de joelhos 24 horas por dia, mas cultivar uma consciência constante da presença de Deus. Mas pastor, como isso funciona na prática? Tenho uma empresa para tocar, funcionários para liderar, contas para pagar. Como orar no meio de reuniões, vendas, problemas operacionais? Marcelo, oração não é apenas palavras formais dirigidas a Deus. É uma postura do coração que reconhece sua presença em cada momento. É transformar cada atividade numa oportunidade de comunhão com Ele. Pastor Henrique propôs um desafio: durante as próximas 4 semanas, pratique o que chamo de oração respiratória, breves momentos de conexão com Deus ao longo do dia. Entre reuniões, no trânsito, antes de decisões importantes. Vamos ver como isso transforma sua experiência de vida. Marcelo começou sua jornada de vida orante de forma simples. No trajeto para a primeira padaria, em vez de ligar o rádio ou ficar ruminando preocupações, decidiu conversar com Deus sobre o dia que começava. Senhor, ele orou em voz baixa no carro, entrego este dia nas suas mãos. Use-me como instrumento seu. Dê-me sabedoria para decisões, paciência com funcionários, amor pelos clientes. Chegando à padaria da Avenida T4, Marcelo cumprimentou Dona Maria, a padeira-chefe, com uma atenção diferente. Em vez de ir direto para questões operacionais, perguntou genuinamente como ela estava. Senhor Marcelo, Dona Maria disse surpresa, o senhor parece diferente hoje. Mas tranquilo. Durante a reunião matinal com gerentes das 3 lojas, Marcelo experimentou algo novo. Antes de discutir metas e problemas, fez uma oração mental: Senhor, dê-me ouvidos para compreender as necessidades da equipe e sabedoria para liderar com amor. A diferença foi notável.
Em vez de dominar a conversa com suas próprias ideias, Marcelo ouviu mais, fez perguntas melhores, e demonstrou interesse genuíno pelos desafios que cada gerente enfrentava. Chefe, disse Roberto, gerente da loja do setor oeste, gostei da reunião de hoje. Senti que o senhor realmente nos ouviu. Na segunda semana, Marcelo começou a experimentar o que chamou de oração situacional, breves conversas com Deus adaptadas a cada momento específico do dia. No trânsito, Senhor, usa este tempo para me preparar para o próximo compromisso. Antes de atender clientes, Deus, ajuda-me a servir esta pessoa com amor genuíno. Durante decisões difíceis, Pai, dá-me discernimento para escolher o caminho certo. Ao enfrentar conflitos, Senhor, dá-me paciência e sabedoria para resolver isso de forma justa. Uma situação específica testou sua nova prática. Carlos, um funcionário problemático que frequentemente chegava atrasado e tinha atitude negativa, cometeu um erro grave que resultou na perda de uma fornada inteira de pães. Normalmente, Marcelo teria explodido de raiva. Mas desta vez, antes de confrontar Carlos, fez uma oração rápida: Senhor, ajuda-me a corrigir com amor, não com raiva. Mostre-me o que Carlos realmente precisa. A conversa que se seguiu foi transformadora. Em vez de apenas repreender, Marcelo perguntou se Carlos estava enfrentando problemas pessoais. Descobriu que o funcionário estava passando por dificuldades familiares graves e se sentia sobrecarregado. Carlos, Marcelo disse, vamos trabalhar juntos para resolver tanto os problemas no trabalho quanto para apoiá-lo nas dificuldades pessoais. 3 meses depois, Carlos havia se tornado um dos funcionários mais dedicados e gratos da empresa. A transformação de Marcelo no trabalho começou a impactar sua vida familiar. Priscila notou que ele estava mais presente durante as refeições, menos irritado com pequenos problemas domésticos, e mais atento às necessidades emocionais dos filhos. Marcelo, Priscila disse durante um jantar, você mudou nas últimas semanas. Parece mais conectado com a gente. Pri, estou aprendendo a incluir Deus em cada momento do dia. E isso inclui nossa família. Marcelo começou a orar brevemente antes de conversas importantes com Priscila, pedindo a Deus sabedoria para ser bom marido. Quando os filhos vinham com problemas ou perguntas, fazia orações mentais pedindo paciência e discernimento para responder adequadamente. Uma noite, Paulo chegou chorando porque havia brigado com um colega na escola. Em vez de dar conselhos rápidos, Marcelo orou silenciosamente: Senhor, ajuda-me a entender o coração do meu filho e a orientá-lo com amor. Conversa que se seguiu foi mais profunda e conectiva do que qualquer conselho que Marcelo havia dado anteriormente. Paulo saiu sentindo-se compreendido e amado, não apenas aconselhado. A maior transformação veio quando Marcelo começou a aplicar vida de oração às decisões empresariais. Enfrentava uma decisão difícil sobre expandir para uma 4ª loja, uma oportunidade que poderia ser muito lucrativa, mas também representava risco financeiro significativo. Tradicionalmente, Marcelo teria baseado a decisão apenas em planilhas, análises de mercado e instinto empresarial. Mas agora, incluiu oração como parte integral do processo decisório. Durante 2 semanas, orou diariamente: Senhor, dê-me sabedoria sobre esta expansão. Se for sua vontade, abra as portas. Se não for, dê-me paz para recusar. Também pediu a Priscila e ao pastor Henrique para orarem sobre a decisão. Durante esse período de oração, várias situações se esclareceram. Descobriu problemas potenciais no ponto comercial que havia considerado, encontrou uma localização melhor que nem estava no radar inicial, e conectou-se com um investidor cristão que ofereceu condições muito melhores que os bancos. Senhor, Marcelo orou na noite em que tomou a decisão final: vejo sua mão trabalhando nos detalhes. Escolho confiar em sua direção. A expansão foi um sucesso extraordinário, mas mais importante que o resultado financeiro foi a experiência de incluir Deus como sócio nos negócios. Pastor Henrique sugeriu que Marcelo se juntasse a um grupo de empresários cristãos que se reuniam quinzenalmente para orar sobre seus negócios e apoiar uns aos outros espiritualmente. Pessoal, Marcelo compartilhou na primeira reunião do grupo: estou aprendendo que Deus quer ser incluído em cada aspecto da nossa vida empresarial, não apenas nas bênçãos ou crises.
O grupo era formado por donos de diferentes tipos de negócios: João, consultoria; Fernanda, loja de roupas; Ricardo, oficina mecânica; e Ana, escola particular. Todos compartilhavam o mesmo desejo de integrar fé e trabalho de forma prática. Marcelo, João disse, como você aplica a oração nas operações diárias? Às vezes sinto que estou separando vida espiritual de vida profissional. João, comecei orando sobre decisões grandes, mas descobri que Deus se importa até com detalhes pequenos. Oro sobre contratações, sobre como tratar funcionários, sobre preços justos, sobre servir clientes com excelência. Fernanda acrescentou, na minha loja, comecei a orar por cada cliente que entra. Não em voz alta, obviamente, mas mentalmente peço a Deus para usar-me para abençoar essa pessoa, mesmo que seja apenas através de atendimento cordial. 6 meses depois de iniciar sua jornada de vida orante, Marcelo havia desenvolvido o que chamava de oração de gratidão contínua. Ao longo do dia, agradecia a Deus por pequenas e grandes bênçãos. Obrigado pela reunião que correu bem. Obrigado pelo funcionário dedicado. Obrigado pelo cliente satisfeito. Obrigado pela família saudável. Obrigado pelo pão que não queimou. Essa prática transformou completamente sua perspectiva sobre trabalho e vida. Em vez de focar constantemente em problemas e preocupações, desenvolveu olhos para ver a mão de Deus em cada momento. Priscila, ele disse uma noite, é incrível como nossa vida está cheia de milagres pequenos que eu nunca percebia antes. Como assim? Pensa só, temos funcionários honestos numa época em que isso é raro. Nossos filhos são saudáveis quando tantas famílias enfrentam problemas de saúde. Nossos clientes nos escolhem quando há dezenas de padarias na cidade. Cada dia está cheio de presentes de Deus que eu tomava como garantidos. Marcelo também descobriu a alegria da intercessão cotidiana, orar por pessoas específicas durante suas atividades normais. Enquanto preparava relatórios, orava pelos funcionários. Durante visitas às lojas, orava pelos clientes que via. No trânsito, orava por outros motoristas e suas famílias. Uma manhã, sentiu um impulso forte para orar por seu Antônio, um cliente idoso que frequentava a padaria da T4 todas as manhãs. Senhor, abençoe seu Antônio hoje. Se ele estiver passando por alguma dificuldade, mostre-me como posso ajudar. Quando chegou à loja, descobriu que seu Antônio estava no hospital, havia sofrido uma queda em casa. Marcelo imediatamente visitou o hospital e descobriu que o idoso não tinha família próxima em Goiânia. Seu Antônio, Marcelo disse, enquanto estiver se recuperando, nossa padaria vai entregar pão fresquinho todos os dias em sua casa. E se precisar de qualquer coisa, me chame. O gesto tocou profundamente seu Antônio, mas mais que isso, Marcelo percebeu como a oração o havia tornado sensível às necessidades dos outros. A prática de vida orante de Marcelo começou a influenciar toda a família. Durante as refeições, em vez de apenas uma oração formal de agradecimento, eles compartilhavam brevemente sobre como haviam visto Deus agir durante o dia. Papai, Pedro disse durante um jantar, hoje na escola orei antes da prova de matemática, e lembrei de coisas que havia esquecido. Mamãe, Paulo acrescentou, quando aquele menino estava me provocando no recreio, orei pedindo paciência, e consegui não brigar. Priscila, inspirada pela transformação do marido, começou sua própria jornada de vida orante como professora de educação infantil. Marcelo, comecei a orar por cada criança da minha turma, e está mudando completamente como eu as vejo e trato. A família instituiu o que chamaram de caminhadas orantes nos fins de semana, passeios no parque onde conversavam com Deus sobre a semana que passou e a que estava começando. Um ano depois de iniciar sua prática de vida orante, Marcelo havia transformado completamente a cultura de suas padarias. Embora respeitasse a diversidade religiosa dos funcionários, conseguiu implementar valores cristãos de forma natural e inclusiva. Reuniões começavam com um momento de reflexão, não necessariamente oração, para respeitar diferentes crenças. Decisões importantes incluíam consideração sobre impacto nos funcionários e comunidade, não apenas lucro. Conflitos eram resolvidos com princípios de justiça e restauração. Senhor Marcelo, disse Carla, supervisora da loja do setor sul, o ambiente de trabalho aqui é diferente de outros lugares onde já trabalhei. As pessoas se respeitam mais, se ajudam mais.
A empresa também começou a se envolver mais com a comunidade. Marcelo instituiu um programa onde pães que não eram vendidos no final do dia eram doados para instituições de caridade, em vez de descartados. Senhor, ele orava, usa nosso negócio não apenas para sustentar nossa família, mas para abençoar nossa comunidade. 2 anos depois, Marcelo havia se tornado um líder respeitado tanto no meio empresarial quanto na igreja. Pastor Henrique o convidou para compartilhar seu testemunho sobre vida orante durante um culto especial. Irmãos, Marcelo disse do púlpito, aprendi que oração não é apenas algo que fazemos, é algo que somos. Quando vivemos conscientes da presença de Deus, cada momento se torna oportunidade de comunhão com Ele. No trabalho, oro por sabedoria antes de decisões importantes. Na família, oro por paciência antes de conversas difíceis. No trânsito, oro por outros motoristas. Comprando no supermercado, oro pelos funcionários que me atendem. Vida orante não significa estar de joelhos 24 horas por dia. Significa incluir Deus em cada aspecto da vida normal. É trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Ele, amar como se Ele estivesse amando através de nós, servir como se estivéssemos servindo a Ele. O testemunho de Marcelo inspirou muitos membros da igreja a buscarem sua própria jornada de vida orante. Ele começou a mentorear outros empresários cristãos sobre como integrar fé e negócios de forma prática. Pessoal, ele dizia durante o workshop sobre fé no mercado, Deus não quer ser compartimentalizado apenas aos domingos. Ele quer ser nosso parceiro silencioso em cada reunião, cada decisão, cada relacionamento profissional. Um dos participantes, André, dono de uma transportadora, testemunhou: Marcelo, comecei a orar por meus motoristas antes de cada viagem. O resultado foi redução significativa de acidentes e melhoria no relacionamento com clientes. Em seu diário espiritual, Marcelo escreveu: Senhor, obrigado por me ensinar que vida orante não é técnica religiosa, mas relacionamento constante. Obrigado por mostrar que o Senhor se importa com cada detalhe da minha vida, desde decisões empresariais importantes até conversas simples com meus filhos. Aprendi que quando incluímos Deus em nossa rotina diária, nossa rotina se torna sagrada. Trabalho vira ministério. Relacionamentos viram oportunidades de amor. Desafios viram convites para confiar. A vida orante transformou não apenas minha espiritualidade, mas minha liderança, meu casamento, minha paternidade, meus negócios. Quando vivemos conscientes da presença de Deus, Ele redime até mesmo as atividades mais mundanas. Marcelo agora ensina sobre vida orante em conferências e retiros empresariais. Sempre termina com o mesmo convite. Amigos, se vocês sentem que sua vida espiritual está desconectada da vida prática, se oração parece algo reservado apenas para momentos especiais, se querem experimentar a presença de Deus no cotidiano, eu os convido a experimentar vida orante. Comecem pequeno, uma oração de 30 segundos antes de cada reunião. Um agradecimento mental a cada pequena bênção. Uma conversa com Deus durante o trajeto para o trabalho. Gradualmente, expandam até que toda a vida se torne oração contínua. Vida orante não torna vocês menos eficientes, torna vocês mais sábios. Não diminui foco nos negócios, melhora decisões empresariais. Não os afasta do mundo, os conecta com o Criador do mundo. Quando vocês incluem Deus como parceiro silencioso em cada aspecto da vida, descobrem que não há separação entre sagrado e secular. Tudo se torna sagrado quando feito na presença e para a glória de Deus. O convite está aberto, venham experimentar o que significa viver cada momento em comunhão com aquele que nos ama e quer estar envolvido em cada detalhe de nossa jornada. Viver em oração não significa estar constantemente de joelhos, mas cultivar consciência constante da presença de Deus. É transformar cada atividade cotidiana numa oportunidade de comunhão com Ele, desde decisões empresariais até conversas familiares, desde desafios profissionais até momentos de lazer. Quando aprendemos a incluir Deus em nossa rotina diária, descobrimos que Ele redime até mesmo as atividades mais mundanas, transformando vida comum em vida sagrada. A oração deixa de ser evento isolado e se torna estilo de vida, relacionamento contínuo com aquele que se importa com cada detalhe de nossa jornada.